Vai começar agora o podcast do MPDFT. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do MP que a gente conta. Eu sou a Emanuela de Carvalho. E eu sou o Marco Feitosa. Hoje vamos conversar sobre integridade e ética dentro e fora do MPDFT. E para contar mais detalhes sobre o plano de integridade da nossa instituição, nós convidamos a secretária-geral do MPDFT, doutora Cláudia Tomelin. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Também participa com a gente a promotora de justiça Luciana Asper, que vai comentar um pouco sobre como funciona o programa de integridade para estudantes da rede pública de ensino. Seja bem-vinda. Boa tarde, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Doutora Cláudia, quando a gente fala de integridade, as pessoas sempre imaginam que integridade é só cumprir regras. Mas a gente sabe que vai muito além disso, né? Integridade vai muito além da conformidade legal. Diz respeito com a adesão aos valores, aos nossos valores. Ser íntegro, a Luciana costuma dizer ser inteiro, dar o melhor de si, dentro daquele papel que você exerce. É muito confortável a gente tentar encaixar a integridade dentro de um conceito de conformidade, de compliance, né? Só que a gente tem que se lembrar que esse conceito ele é regido por um sistema legal, um sistema de normas. As normas, elas são apenas um sistema de gestão das maldades humanas. Ela procura estabelecer um limite daquilo que você não pode fazer de jeito nenhum para não ferir o próximo. Aí a grande pergunta que a gente tem que se fazer é, num sistema de justiça como o brasileiro, em que a gente tem uma média de 80 a 84 milhões de processos em curso, anualmente, com aumentos de litigiosidade de processos a cada ano, a gente teve em 2024 35 milhões de processos a mais. Com a população de 216 milhões, significa que praticamente a população inteira está em litígio. E se está em litígio, eu estou falando de um direito violado. Quando o direito violado bate à porta do sistema de justiça, o que aconteceu? Ele já foi violado, né? Então, o nosso papel enquanto Ministério Público, na nossa gênese de defensor do povo, garante da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, nós temos que fazer a meia-culpa e se perguntar: nós estamos conseguindo defender e garantir direitos fundamentais através da Casa da Justiça? Porque eu não posso falar de justiça apenas e tão só com uma sentença que eu vou colocar num quadro. A justiça precisa refletir na vida das pessoas, Sim. Não é isso? E quando você fala em integridade no Ministério Público, isso é um tema muito caro para a instituição. E aqui, quando a gente construiu o plano de integridade, a gente pensou do ponto de vista interno para dentro e também do ponto de vista para fora, né? Nossa relação com a sociedade. Os nossos direitos, eles são efetivados por meio de políticas públicas, por meio de prestação de serviço público. E quem presta esse serviço são os servidores públicos, nós, né? Todos os integrantes da instituição, membros, servidores. E quando a gente pensa no plano de integridade, a gente pensa no fortalecimento da gestão para que a gente entregue o melhor serviço para a sociedade. E aí que entra a questão, formando, forjando, educando seres humanos íntegros. Seres humanos que estão focados em não só não matar, não roubar, não estuprar, não desviar dinheiro público, não furtar, não lesionar. Não. O ser humano que esteja preocupado em conduzir a sua vida para impactar positivamente e ser resposta para as dores da nossa sociedade. Com certeza. Né? E aí que a gente entra nessa estratégia do na moral. Aproveitando essa deixa, doutora, desde 2019 o Ministério Público também leva conceitos de integridade para os alunos da rede pública de ensino, que é o Na Moral. A senhora pode explicar um pouquinho mais desse projeto? Existem 3 pilares que são trabalhados no Na Moral. A primeira questão é, quem eu sou? Quem eu sou em termos de virtudes, forças de caráter, valores, princípios?
como que eu, num ecossistema que ainda não é convidativo para eu viver toda essa minha integridade, como que eu lido com os desafios para poder me guardar inteiro, né? E aí um contraponto a essa questão da definição da integridade seria a própria palavra corrupção, que é o oposto, né? O cor rompido, o coração rompido, a essência rompida. Qual é a essência humana? Ser um ser fraterno que impacta outras vidas. Corrupção é todas as vezes que nós não estamos entregando tudo aquilo que nós somos. O segundo pilar trabalha a questão da integridade coletiva. Como que eu agora influencio, impacto? Nós vamos ter da mesma forma as dinâmicas e vamos ter missões como, por exemplo, o Pegue e Pague. Como é que eu tenho uma vendinha sem ninguém estar vigiando e a vendinha funciona? Então, eu estabeleço ali o ecossistema da confiança, né? Eles também restauram a escola, que é uma outra experiência que chama eles para esse lugar de responsabilidade, de pertencimento. E, finalmente, a gente chega no auge desse ser humano fraterno, que é a integridade altruísta. Então, eles passam a discutir isso, como é que eu impacto a minha geração, as próximas gerações, como é que eu posso impactar a vida de pessoas que não podem me dar nada em troca. Então, eles vão para abrigos, para creches, para asilos, servir aquelas pessoas. Então, essa dinâmica, ela está acontecendo fortemente nos anos finais, do 6º ao 9º. Nós já temos pilotos agora no ensino médio também, e na educação no Fundamental 1, né, do 1º ao 5º ano, que também estamos pilotando com a Secretaria de Educação. Doutora Cláudia, conta pra gente os resultados no sentido institucional que esse olhar para a integridade tem trazido. Na verdade, o plano de integridade assim, institucionalizado, formalmente, ele foi feito no ano passado. Em 2024, ele vai até 2026, depois ele vai ser revisto e ele se estrutura em 5 eixos. Fomento a boas práticas institucionais, fortalecimento dos órgãos de controle, as instâncias de integridade. Nós temos também o combate ao assédio, temos também campanhas de conscientização e monitoramento do plano de integridade e, por fim, a acessibilidade e equidade. Então, são basicamente esses 5 eixos que a gente está trabalhando no plano de integridade e, assim, transpondo tudo que a Luciana falou do Namoral. Quanto mais você se aproxima daquilo que você acredita, mais íntegro e mais você se realiza. E é assim no serviço público, a gente precisa dar sentido à nossa atividade. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui no Ministério Público? Qual é o sentido da minha atividade? Sim. Porque, às vezes, você trabalhando, vamos supor, na área de licitação, obra, que sentido que tem uma licitação, uma obra? Você tem um resultado, né? Daqui a pouco a gente está inaugurando aí o prédio de Braslândia. Aquela comunidade precisa daquela estrutura física para atender aquela população que sofre, que sente dor, que está adoecida. Então, desde aí aquele prédio construído passou por muitas mãos, passou por uma equipe de licitação, por uma equipe que fez uma pesquisa de preço. E aí elas vão lá, depois vem o resultado delas, sentir. Gestão de pessoas, né? Como que você lida com pessoas diferentes, que às vezes têm uma particularidade, que merece uma atenção especial, mas ela vai conseguir dar o resultado. Talvez não como você espere ordinariamente, mas ela vai conseguir sim. E ela, sentindo que ela faz diferença, com certeza ela vai produzir melhor, ela vai se sentir mais útil. Então, o plano de integridade está muito ligado a tudo que a Luciana falou. A gente pactou 20 medidas. Dessas 20, 10 a gente já cumpriu, 9 estão em andamento e uma ainda está pendente, que é os riscos à integridade. Quais são os riscos que a instituição tem que estar atenta? Em todos, desde a área meio, numa contratação, até na área fim, no atendimento ao público, ao cidadão, porque você lida com diferentes áreas aqui. Então, a gente conseguiu estruturar o controle interno. Como eu disse, nós criamos
a comissão de integridade e disciplina, que é muito importante você ter uma comissão prévia aos fatos, né? Você não tem que age com impessoalidade, sem perseguição. A gente também criou um manualzinho de ética nas contratações públicas, né? É uma meta que a gente conseguiu cumprir. A gente fez um questionário de percepção da integridade. Procuramos, daqui um ano, fazer outro para ver se mudou a percepção. Perfeito. Não foi o resultado, não foi tão ruim, mas acho que poderia. A gente sempre quer o melhor e a gente precisa realmente avançar sobre essa temática do assédio moral, do combate ao assédio moral. A gente tem avançado com as capacitações para os gestores, tem uma portaria que está para ser editada, que foi construída por uma comissão, que vai abordar qual vai ser o fluxo de recebimento dessas denúncias. Então, a gente tem avançado bem nessas metas. A gente tem um programa de integridade, né, e o plano de integridade, que ele é a cada 2 anos. Então, no final de 2026, a gente tem que olhar para ele, ver o que a gente avançou, estabelecer outras metas, ver o que é prioritário para a instituição. E a gente quer a participação de todos. Todos os integrantes da instituição podem participar na construção, porque é uma construção coletiva. Doutora Luciana, além das atividades nas escolas, o Namoral também promove a iniciativa Promotor por um Dia, que traz os estudantes para conhecer um pouco aqui da rotina do MPDFT. A senhora percebe que o projeto Namoral e o Promotor por um Dia muda a perspectiva de futuro desses jovens? Eu vejo que muda deles e muda a nossa, né? Quando a gente tem essa troca de receber esses jovens aqui, todo mundo é impactado. Eles são impactados primeiro porque a gente não imagina o quanto que eles ainda não conhecem do que nós fazemos. Eles realmente precisam ter esse contato, esse tempo conosco para a gente explicar o que é o Estado que serve eles e como serve e para que serve, e como que eles podem nos acessar. Mas mais do que isso, a gente procura falar também, cada promotor que participa do Promotor por um Dia, né? A gente já teve algumas edições e todas elas têm sido impactantes na relação de uma visão de sonho que esses alunos recebem dos promotores, porque eles contam as suas histórias de superação, de dificuldades, os desafios, e que, sabe, coisas grandiosas estão totalmente disponíveis para eles se eles tiverem integridade com eles mesmos, né? Compromisso, responsabilidade. Então, que eles podem sonhar qualquer coisa. Porque aquelas pessoas, elas podem desenvolver um futuro excelente, né? A partir daquele momento. Então, a gente tem visto uma troca muito saudável para todos os lados. E para os professores também, né? Muito interessante. Eu vejo esse trabalho tanto institucional quanto para a vida, né? Porque eu entendo dessa forma, né? Cada trabalho que tem sido desenvolvido por vocês, que são ideias, projetos, programas, iniciativas que vão a curto, médio e longo prazo, né? Então, imaginar daqui a alguns anos, quando não estiverem mais aqui, mas o programa de integridade vai existir e ações que foram frutos, né? Fruto de trabalhos que estão sendo desenvolvidos hoje, da realidade de hoje. Uma construção, realmente, né? A Isso gente precisa incrível. Começar a sonhar sempre com legados. A instituição precisa. E a gente está aqui para servir, contribuir, enquanto for a nossa vez, né? Porque a gente passa, né? Mas a instituição, embora seja uma construção coletiva, uma construção coletiva, mas se institucionaliza. E independente de quem está atuando qual posição, qual está ocupando qual posição, aquilo ali vai permanecer. Isso. Com certeza. E ter uma continuidade. Doutora, tem alguma mensagem que a senhora gostaria de deixar para quem está nos assistindo, os jovens? Os jovens, os da nossa idade, os bem mais velhos. Eu falo que a minha mensagem final seria uma provocação para todos nós que estamos hoje aqui, vivos, com saúde
é que a gente tenha o propósito de buscar a nossa melhor versão, né? A excelência nessa gestão daquilo que a gente carrega para impactar outras vidas. E que a gente possa buscar oportunidades concretas, né? Então, essa seria minha mensagem final. Não fiquem procurando coisas mirabolantes. Onde você está, você é capaz de deixar um marco, de deixar uma mensagem diferente de excelência. Acho que é isso. Perfeito. Doutora Cláudia, quer deixar alguma mensagem final? Eu compartilho da visão da Luciana. Acho que o Ministério Público tem a missão de transformar a realidade social. Nós temos poderes, e os poderes são instrumentais, eles são poderes que são manejados para a gente cumprir o nosso dever, efetivar direitos que são muito violados. E aí eu penso no serviço público especificamente. Então, toda atividade aqui no Ministério Público, ela importa, ela tem uma finalidade. Por isso que eu dei aquele exemplo lá do prédio. Às vezes você pensa que aquilo ali não vai ter importância nenhuma, mas tem uma importância muito grande para a sociedade. Então, foque nisso, dê sentido para a sua atividade, que você dando sentido, você vai se sentir melhor também. Essa é a minha mensagem final aqui para esse programa. No fim das contas, funciona como uma orquestra mesmo, né? Cada um com seu instrumento e no final todo mundo tocando a mesma música, né? Todo mundo junto, trabalhando junto, com a mesma finalidade, né? É verdade. Gente, foi um prazer ter vocês aqui. A gente quer agradecer, né, a presença de vocês. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês para falar de um tema tão importante, né? Que é a integridade, tá? Dentro da nossa vida, da nossa rotina e fortalece a nossa imagem como instituição. Obrigada pela oportunidade, né, Luciana? Adoramos. Muito obrigada. E não deixem de acompanhar todos os episódios do MP que a gente conta no nosso canal no YouTube e no Spotify. Até a próxima. Tchau, tchau.